Qual é a principal missão da igreja? A primeira coisa que vem na nossa cabeça é evangelização. É evangelizar, falar de Jesus para as pessoas e converter o maior número de pessoas para a salvação em Cristo. Uma salvação extramundana, espiritual, exclusivamente para além desta vida aqui. Mas será que é somente isso? É sobre isso que a gente vai falar neste vídeo de hoje. Olá, você chegou ao canal do Cristãos Urbanos e eu sou a Miriam e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este canal que ajuda você a fortalecer sua fé, dá ferramentas para que você consiga pensar a fé cristã para a nossa cultura hoje. E a gente vai falar hoje sobre um tema muito interessante, então vamos lá. Quando a gente fala de missão da igreja, a gente lembra de evangelização. Algumas pessoas vão dizer, é sobre conquistar todas as esferas da sociedade, é dominar todas as esferas, é tornar o mundo cristão. Não! Mas a gente vai ver que isso só vai ser possível mesmo com a volta de Jesus Cristo. Porque é quando o reino de Deus vai chegar de verdade, em plenitude. Agora nós vivemos uma promessa do reino de Deus, um já e um ainda não. Nós temos a promessa do Espírito Santo, então a gente pode dizer o reino de Deus chegou sim, porque o Espírito Santo está entre nós. Mas nós não ainda vivemos em plenitude porque nós ainda pecamos. Nós aguardamos a vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo, para que o reino de Deus possa ser vivido em plenitude. Isso quer dizer que, diferente lá do Antigo Testamento, que as pessoas tinham sua própria nação, né? Os judeus tinham sua própria nação, suas próprias leis dadas lá no Monte Sinai, no Novo Testamento a gente tem uma igreja, uma comunidade espalhada ao redor do mundo, em diferentes nações, inseridas em diferentes culturas, e que vão ter cada país vai ter sua própria lei e estão debaixo de poderes diferentes, cosmovisões diferentes. A gente está lidando com uma fé que se coloca num todo da vida, que ela abrange toda a vida, uma vida integral diante de Deus. Jesus agora nos ensina a ide e fazer discípulos de todas as nações. Jesus nos ensina a ir e fazer discípulos, e isso envolve anunciar Jesus Cristo como Senhor de todas as áreas da vida, não somente a área espiritual. Ah, agora eu entendi! Mas quando a gente lembra da história de Moody foi um grande evangelista. Ele esteve no início do século XX anunciando as boas novas, falando de Jesus, mas o intuito dele era anunciar a salvação exclusivamente extramundana, uma salvação que abrange somente a vida espiritual, que o mundo era como um barco naufragado, um navio naufragado, e que a missão principal dele era resgatar o maior número de pessoas com o seu bote salva-vidas. Ou seja, que o mundo em si não tinha muito propósito aqui e que o Senhor Jesus estava exclusivamente preocupado com a vida espiritual das pessoas. Mas existe um problema muito grande em entender que a evangelização, a missão da igreja é exclusivamente espiritual. Resgatar ou salvar as pessoas de uma realidade extramundana. Por quê? Por que o dualismo é tão ruim? Porque o dualismo basicamente é separar a vida, a realidade, em sagrado e em secular. Então, quando a gente ora, quando a gente tem uma vida espiritual, a gente está num momento sagrado ou num território sagrado. E quando a gente está no trabalho, na cultura, desenvolvendo ciência, atividades intelectuais, nós estamos na área secular da nossa vida. E não sou eu que diz isso, é Michael Gorin no livro Introdução à Cosmovisão Cristã, que é muito interessante para a gente entender que a vida e a missão da igreja não é basicamente a evangelização espiritual das pessoas, mas é sobre anunciar a boa notícia.
Lembra lá de Mateus 28, 18 ou 20? Que diz: "Ide fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo." A nossa principal missão é discipular as pessoas, e isso envolve anunciar as boas novas, a chegada do reino de Deus aqui na terra. Por mais que a gente ainda não viva isso em plenitude, que só acontecerá com a vinda de Jesus, com a volta de Cristo ao mundo, mas enquanto isso a gente pode anunciar que o reino de Deus já chegou, e a promessa de que ele chegou é o Espírito Santo entre nós, é o Espírito Santo vivendo em nós, como o templo do Espírito Santo mesmo. Então a gente precisa se ligar no que são as boas novas. As boas novas é a chegada do reino de Deus, é o anúncio do reino de Deus, de que Deus existe, de que Jesus veio ao mundo, de que se Jesus não tivesse vindo ao mundo, nós não saberíamos que Deus existe. E tudo isso para que nós possamos, não só na vida espiritual, mas anunciar Jesus Cristo como o Senhor de toda a vida, da cultura, da ciência, de toda a vida. É de uma vida realmente que abrange todas as áreas da vida, tanto do conhecimento, quanto da espiritualidade, quanto da beleza, de todas as áreas mesmo. Olha só que interessante o que Michael Gorin vai dizer em seu livro. Se a redenção dissesse respeito apenas a uma salvação extramundana, como Moody acreditava, nossa missão seria reduzida ao tipo de evangelização que tenta levar as pessoas para o céu, e a maior parte da vida estaria fora do alcance da missão da igreja. Então a grande pergunta que nós fazemos agora em diante é como a nossa cosmovisão cristã, como a narrativa bíblica pode iluminar as diferentes áreas da nossa vida. A gente precisa evidenciar as boas novas de Cristo na cultura. Nós precisamos evidenciar as boas novas de Cristo na ciência, no trabalho, na vida cotidiana, na música, na arte, em todas as áreas. A gente tem que pensar como é o pensamento cristão a respeito da tecnologia, a respeito da beleza, a respeito da vida humana, do meio ambiente, dos recursos naturais. Isso é evidenciar as boas novas de Cristo para o mundo, para a vida. Bravo! Então é isso, eu espero que eu tenha ajudado você a esclarecer sobre a missão da igreja, e se você tem a necessidade de conhecer mais qual é o pensamento cristão a respeito da política, a respeito das diferentes áreas da nossa vida, meio ambiente, como que eu começo a pensar de forma cristã sobre as diferentes áreas, e eu a partir daí começo a anunciar as boas novas de Cristo nessas diferentes áreas. Se você tem esse interesse, esse desejo e quer conhecer livros, quer entender mais sobre isso, deixa aqui nos comentários: eu quero entender mais sobre isso. Eu vou ler o seu comentário, eu vou trazer mais conteúdos que possam ser relevantes para você. Eu convido você a se inscrever, a curtir, a compartilhar, para que esse vídeo chegue a mais pessoas, e te vejo no próximo vídeo. Quando a gente pensa em evangelização,